Amado filho, se essa mensagem chegou até você, não ignore. Estou mandando o sinal divino sobre o milagre financeiro na sua vida. Preste muita atenção, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Certa vez, um homem estava saindo para uma longa viagem. Ele chamou seus 3 servos e confiou a eles suas posses. Ao primeiro servo, ele deu 5 talentos, nome dado ao dinheiro da época. Ao segundo, deu 2 talentos. E ao terceiro, deu 1 talento, cada um de acordo com a sua capacidade. O primeiro servo, que recebeu 5 talentos, foi imediatamente negociar com eles e conseguiu ganhar mais 5. O segundo servo, que recebeu 2 talentos, também fez o mesmo e ganhou mais 2. Mas o terceiro servo, que recebeu apenas 1 talento, foi e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando o homem voltou de sua viagem, chamou os servos para dar contas do dinheiro. O primeiro servo, que ganhou mais 5 talentos, foi elogiado. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e compartilhe a alegria do seu senhor. Segundo Mateus, capítulo 25, versículo 21. O segundo servo, que também ganhou mais 2 talentos, recebeu o mesmo elogio. No entanto, o terceiro servo disse ao homem que sabia que ele era duro, colhendo onde não semeou e ajuntando onde não espalhou. Por medo, ele escondeu o talento na terra. Olhe, aqui está o que é seu. Mas o homem respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter depositado meu dinheiro no banco, e eu teria recebido de volta com juros quando retornasse. Depois o homem ordenou que o talento fosse tirado do servo inútil e dado ao servo que tinha 10 talentos. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E joguem o servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola é uma lição poderosa sobre como Deus nos chama para sermos bons mordomos do que Ele nos deu. O dinheiro, tempo, habilidades e outros recursos que temos são presentes de Deus, e Ele espera que os usemos de maneira sábia e produtiva. Os 2 primeiros servos representam aqueles que usam o que Deus lhes deu para trazer frutos para o reino. Eles foram fiéis, mesmo com algo tão mundano quanto o dinheiro, e por isso foram recompensados. Por outro lado, o terceiro servo, que escondeu o seu talento, foi repreendido por não fazer nada com o que lhe foi dado. Isso pode representar uma atitude de medo, preguiça ou negligência em usar os dons de Deus para o seu serviço. Portanto, somos incentivados a usar tudo o que Deus nos deu, seja dinheiro, habilidades, tempo ou oportunidades, para o seu reino, e não para esconder ou desperdiçar esses dons. Em vez disso, devemos investir no que dura para a eternidade, sabendo que Deus nos recompensará de acordo com a nossa fidelidade. Por isso, que cada um de nós busque a sabedoria de Deus em todas as nossas decisões financeiras, que possamos ser bons mordomos do que Deus nos deu, buscando a generosidade em vez da ganância, a provisão em vez da posse e o contentamento em vez do consumo. E que possamos sempre lembrar que a verdadeira riqueza é encontrada não em bens materiais, mas no amor de Deus, na vida eterna e na alegria que vem de viver de acordo com a vontade dele. A palavra de Deus tem muitos conselhos sábios sobre como devemos ver e lidar com o dinheiro. Em Provérbios capítulo 22, versículo 7 é dito: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é servo de quem empresta. Este versículo nos alerta sobre os perigos do endividamento excessivo e nos encoraja a buscar a liberdade financeira. Seja cauteloso ao contrair dívidas e busque viver dentro de seus meios. A parábola dos talentos nos incentiva a olhar para o que temos, nossas habilidades, recursos e até mesmo nosso dinheiro, como dons de Deus que Ele nos confiou para sermos mordomos. Deus nos chama para gerenciar esses dons de maneira sábia e produtiva, e isso exige coragem, diligência e sabedoria. Ao considerar nossas finanças, por exemplo, podemos aprender a importância de investir sabiamente o que temos, ao invés de simplesmente esconder ou guardar por medo ou insegurança. Isso não significa necessariamente buscar riquezas materiais, mas sim reconhecer que Deus nos confiou recursos que Ele deseja que utilizemos para o bem de seu reino. Isso também nos lembra que somos chamados a ser generosos. O ato de dar e compartilhar com os outros
é uma expressão tangível de nossa gratidão a Deus por sua generosidade para conosco. E como a história ilustra, aqueles que usam fielmente o que Deus lhes deu serão abençoados com mais. No entanto, também precisamos evitar o erro do servo que enterrou seu talento. Muitas vezes, podemos ser tentados a enterrar nossos dons e recursos por medo de perder o que temos ou por insegurança sobre nosso futuro. No entanto, a parábola nos mostra que esse tipo de mentalidade temerosa e egoísta não honra a Deus. Deus nos encoraja a ter fé nele como nosso provedor e a usar os recursos que ele nos deu para glorificá-lo e abençoar os outros. Ao fazer isso, podemos experimentar a alegria e satisfação de fazer parte do trabalho do seu reino, e também a alegria de ver esses dons se multiplicarem. Assim, a história dos talentos é um lembrete poderoso para cada um de nós, para usarmos o que Deus nos deu da melhor maneira possível. Seja generoso, invista sabiamente e confie em Deus como nosso provedor. E ao fazê-lo, teremos a alegria de sermos chamados bons e fiéis servos. É uma mensagem universal, aplicável não apenas ao dinheiro, mas a todas as formas de riqueza que Deus nos concedeu, sejam elas dons naturais, habilidades aprendidas, conhecimento ou tempo. Cada um desses dons é um talento que recebemos de Deus, e somos chamados a usá-los para o avanço de seu reino. A história também enfatiza a responsabilidade individual. Cada servo foi chamado a dar conta de como usou o que lhe foi confiado. Da mesma forma, Deus chamará cada um de nós a prestar contas do que fizemos com os dons e recursos que Ele nos deu. Este é um lembrete importante de que somos responsáveis não apenas por nós mesmos, mas também pela maneira como nossas ações afetam os outros e o mundo ao nosso redor. Deus é generoso em suas dádivas e nos abençoou com habilidades e recursos abundantes. Ele nos dá a liberdade de escolher como usamos esses dons, mas, ao mesmo tempo, espera que façamos uso sábio e fiel deles. É importante lembrar que a generosidade e a fidelidade são valorizadas no reino de Deus. Portanto, devemos compartilhar alegremente o que temos, seja tempo, talentos ou tesouros, com aqueles ao nosso redor. No final, o que verdadeiramente importa não é a quantidade do que temos, mas como usamos o que nos é dado para a glória de Deus. Em suma, a parábola dos talentos é uma chamada à ação. Uma chamada para investirmos sabiamente nossos dons e recursos, para não enterrarmos nossos talentos por medo ou complacência, mas para usá-los de forma ousada e generosa para o serviço de Deus e o bem dos outros. Portanto, sejamos encorajados hoje a refletir sobre os talentos que Deus nos confiou e peçamos sabedoria a Ele para usá-los da maneira que melhor glorifique seu nome e estenda seu reino aqui na terra. Deixe seu amém nos comentários e curta o vídeo.